Galera, esse vídeo eu pensei bastante sobre se eu gravava ele ou não, mas ele foi muito pedido no Instagram e eu tive diversos relatos de vocês que me seguem de lá e sobre a experiência que nós consumidores temos ao utilizarmos o serviço de pós-venda de diversas marcas, tá? Para quem não sabe, eu sou dono de uma Versys 650 2022 e eu já usei o pós-venda com essa motocicleta na revisão de 1000 km e na troca de óleo de 6.000 km, tá? Eu usei 2 vezes. A ideia desse vídeo é principalmente para gerar uma discussão aqui nos comentários, para que a gente possa trocar experiências e para que a gente possa se fortalecer como consumidores, para que a gente possa ter serviços cada vez melhores prestados por essas concessionárias e por essas marcas, tá? As opiniões que eu vou dar neste vídeo são apenas as minhas opiniões e não tem problema nenhum se você tem opiniões diferentes. Outra coisa que eu queria dizer: o meu nível de exigência conforme a qualidade do serviço prestado não precisa ser exatamente igual ao seu, tá? Então, para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou detalhista e gosto muito de coisa bem feita e honesta, tá? Então, o meu nível de exigência no pós-venda de qualquer marca que seja ou de qualquer serviço prestado, ele é sempre elevado e eu sempre gosto de prestar atenção nos detalhes e nos mimos que os fabricantes oferecem para nós consumidores, porque no fim é uma grande competição e a gente fica com as marcas e com os atendimentos que são superiores. Outra coisa que eu queria dizer é que concessionárias são individuais. Se você pega 2, 3 concessionárias Kawasaki, normalmente são donos diferentes e níveis de qualificações diferentes e formas de conduzir diferentes. Então a ideia desse vídeo não é generalizar o assunto para a marca em si, e sim dizer a minha experiência que eu tenho aqui na minha cidade, certo? Bom, pessoal, a minha experiência aqui na concessionária Kawasaki da minha cidade, eu diria que de uma nota de 0 a 10 eu daria uma nota de 7. Por quê? Algumas coisas me incomodam no pós-venda aqui da minha cidade. Primeiro deles é que quando você senta para conversar com um consultor técnico, que é aquela pessoa que você tem o contato na hora de fazer a revisão, que vai te ouvir, que vai te falar os valores e te falar o que vai ser feito. Aqui, na minha experiência, os consultores daqui não têm uma qualificação muito boa. Por quê? Ok, eles são educados, conversam com você e etc. Normalmente o atendimento é rápido, tem bons pontos positivos no trabalho deles, tá? Mas peca em algumas coisas que são muito importantes. As 2 vezes que eu utilizei o serviço aqui na minha cidade, os consultores não explicam com detalhes o que será feito na sua motocicleta. Você simplesmente senta à mesa, ele te passa o preço, te dá um papel para você assinar, pergunta se você vai esperar ou não e tchau. Não te fala o que vai ser feito, não te fala que peças serão usadas, que marcas de peças serão usadas, não te perguntam se você quer ver as peças que serão utilizadas e etc. Não te perguntam se você quer acompanhar o serviço. Eu acho que isso é uma ferramenta muito legal para ganhar a confiança do consumidor, você ter a liberdade de acompanhar um serviço. E é claro, pessoal, acompanhar de longe, né? Não estou dizendo para a gente ficar ali com a cara no mecânico, em pé do lado do elevador ali, porque isso atrapalha a dinâmica da oficina, mas acompanhar pelo menos de uma certa distância para não incomodar ninguém e etc. Eu adoro esse tipo de coisa quando o fabricante te oferece a possibilidade de você acompanhar o serviço. Para quem gosta de mecânica, para quem é detalhista e cuidadoso, se a marca fizer isso, você ganha esse cliente na hora, você vai ter ele como o seu consumidor para sempre.
Então, o primeiro ponto, eu acho que os consultores deveriam ser mais detalhistas e explicar exatamente o que será feito e te perguntar se tem alguma coisa que está incomodando, que está quebrado, que não está funcionando, para que o mecânico olhe. Nenhuma das vezes me foi perguntado se tinha algum detalhe que eu gostasse, algum detalhe extra que eu gostaria que os mecânicos olhassem, tá? Isso é um ponto muito legal. Normalmente a gente sempre tem um detalhezinho que a gente gostaria de tirar uma dúvida e etc. E o próprio consultor não te dá essa abertura e você que tem que ficar falando e perguntando. Então todas as vezes que eu sentei lá para ajustar ali os detalhes com o consultor, eu tive que ficar perguntando o que ia ser feito, que tipo de peça seria usado, que tipo de óleo, que marca de óleo, especificação do óleo, especificação do filtro. Tive que perguntar tudo. E eu que tive que também de pedir para que fosse olhado os outros detalhes da motocicleta, tá? Então esse tipo de coisa deveria vir do consultor e não do consumidor, porque às vezes o consumidor ele fica ali tímido, ele fica ali com receio de ficar perguntando, com medo de ser chato, de ficar perguntando e pedindo para que seja feito coisas extras, né? Então se o consultor dá essa liberdade para você, a situação fica muito mais à vontade, você se sente tranquilo para poder explicar e se queixar ou até mesmo fazer elogios ali com relação à sua motocicleta ou do serviço. Outra coisa que é ruim para mim, eu acho que isso é relativo também, não são todas as pessoas que exigem esse tipo de coisa, mas a ausência do torquímetro é algo que me incomoda. Por quê? Eu, Ricardo, nunca vi em marca, em concessionária nenhuma, de todas as motos que eu tive, um mecânico usando torquímetro nos parafusos simples. Provavelmente, se for coisas mais complexas, parafusos de motor, se abrir motor e etc., deve ser utilizado o torquímetro. Mas para as coisas simples, que também é muito legal de se usar, na minha opinião, na minha expectativa como consumidor, e eu sei que é na expectativa de muitos de vocês aí também, o uso do torquímetro mostra detalhamento técnico, mostra que o mecânico está comprometido a fazer um serviço técnico, que ele vai abrir o manual e vai ver exatamente um número, um dado matemático, normalmente em newtons metro, que ele vai pôr de força ali. Isso dá confiança e isso dá garantia de que o serviço ficou perfeito. Se você prende um parafuso apenas na mão, por mais que o cara tenha 30 anos de experiência, o nosso cérebro, a força que a gente põe nunca é a mesma. Ele não consegue desempenhar uma perfeição como um torquímetro desempenha, como essa ferramenta desempenha. Então a gente vê às vezes algumas coisas bizarras, como utilização daquela parafusadeira pneumática para fechar a porca de eixo traseiro, por exemplo. E eu sei que existe alguns modelos, existe uma regulagem de torque lá, mas não é uma maneira muito adequada, na minha opinião. Eu sei, eu não sou mecânico, mas eu como consumidor sempre fico mais tranquilo se eu ver um mecânico usando um torquímetro num parafuso simples, mas que se ele quebrar ou se soltar, expõe a minha segurança em risco. Parafuso do cárter, por exemplo, do bujão do cárter, é uma rosca ali pequenininha, um parafuso mais sensível, com uma rosca de alumínio ali do cárter. Se às vezes o mecânico exagera um pouco na força, pode espanar e dar uma puta dor de cabeça. Mas se você vê o mecânico usando um torquímetro, você simplesmente fica tranquilo e confortável sabendo que o torque que ali foi utilizado é o que o fabricante determinou. Pessoal, existem diversos tipos de rosca, passe de rosca, tipos de parafuso, e tudo isso interfere no quanto de torque vai ser colocado ali, tá? Por isso que o torquímetro é uma ferramenta que tranquiliza qualquer consumidor
que gosta de detalhamento técnico e serviço bem feito. Então, durante esses 2 serviços que foi feito na minha motocicleta, eu não vi o torquímetro ser utilizado nenhuma vez. É um motivo que é um dos principais motivos pelos quais a nota, na minha opinião, né, de 7, como eu disse, seja esse número, né, não seja uma nota tão alta assim. Então é uma pena e é algo que me incomoda. E eu sei que incomoda muita gente também. Então assim, pessoal, eu sei que se você pega um mecânico experiente e etc, ele vai saber o torque, ele vai saber tirar e fechar uma rosca sem danificar. Mas se ele usa o torquímetro, se ele tem o torquímetro, a garantia de exatidão é superior até além da experiência dele. Isso é simplesmente a minha opinião e é o que eu gosto de observar, tá, pessoal? Isso não é uma verdade absoluta, beleza? Uma outra coisa que me incomoda, pessoal, é sujeira. Toda motocicleta ou carro, quando ele vai para manutenção, é óbvio que ele vai sujar. O mecânico encosta, o mecânico tá com a mão suja, ele encosta, ele pega dali, pega de lá e etc. E é natural que suje e faz parte do processo. Não tô achando ruim dessa questão. O que me incomoda é que, então por exemplo, nessa última troca de óleo, eu entreguei a minha motocicleta em pleno estado de limpeza. Eu havia limpado ela 1 ou 2 dias antes. Ela estava assim, linda, maravilhosa. Por conta disso, eu não quis que fosse feito lavagem. E por outros motivos também. Ninguém nunca lavou minha motocicleta. Sempre eu que limpo. Por outros motivos. Assunto de outro vídeo. Mas minha motocicleta estava plenamente limpa e ia ser feito apenas uma troca de óleo. Ou seja, coisa simples, não precisa colocar a mão em muita coisa e etc e tal. E a minha motocicleta veio lambrecada de volta. Então um mecânico que seja caprichoso, ele devolveria a moto limpa de novo, na minha opinião. Então ele fez ali uma lubrificação no cabo de embreagem, que foi bacana, aliviou a carga da embreagem, etc, ficou legal, mas estava tudo lambrecado de óleo. Lambrecado na região ali do manete, lambrecado no tanque, na carenagem, etc, respingado o óleo para todo lado ali. Então, se a motocicleta está limpa e ela não vai passar por uma lavagem ali própria na concessionária, na minha opinião não custa nada a pessoa pegar um paninho e limpar. Toda vez que eu vou fazer alguma manutenção simples na minha motocicleta, lá na oficina do Junior Blecha, que vocês estão cansados de ver aqui no canal, eu limpo. Eu acabei de lubrificar alguma coisa e respingou, pego o paninho e já limpo, não deixo tudo melecado, né? Então é algo que, se o cliente é detalhista e gosta da sua motocicleta limpa e etc, como eu, ele vai ficar incomodado de você entregar uma moto plenamente limpa e sair toda lambrecada. E isso vale também se eu tivesse entregado minha motocicleta toda suja, né? Então, mesmo se ela estivesse toda empoeirada, andei na estrada de terra e etc, se foi lambrecado de óleo em algum lugar, não custa nada pegar um paninho e tirar esse óleo, né? Pelo menos é o que eu faria, é o tipo de detalhamento que eu daria se eu estivesse cuidando da moto de alguém. Então esse tipo de detalhe, para mim, Ricardo, faz toda a diferença. Uma outra coisa que eu achei que faltou é que poderia, né, o consultor poderia conversar melhor com a gente, no sentido de, olha, o mecânico vai fazer a troca de óleo, mas ele vai dar uma olhada na corrente, vai ajustar a corrente, lubrificar a corrente, a gente pode ajustar, lubrificar, o que o senhor prefere que a gente faça, e dar liberdade para o cliente escolher. Por que eu falo isso? A minha corrente, por exemplo, eu não gosto de levar lá para eles ajustarem. Por quê? Porque na hora de fechar a porca, em vez de usar o torquímetro, eles usam ou a mão mesmo, ou a parafusadeira pneumática. Como é um parafuso que oferece risco à minha vida, eu não gosto que seja apertado dessa maneira, porque não é o detalhamento técnico adequado daquilo.
Então eu mesmo regulo em casa. Eu tenho o meu torquímetro, tenho a especificação do manual e etc. Eu dou o torque que o manual pede e tudo mais. Conhecimentos adquiridos pelo Blecha, que é o meu mecânico parceiro aqui do canal, né? E eu regulo em casa. Eu confio mais no serviço que eu faço, que não sou mecânico, né, do que o serviço que é prestado na concessionária, né? No dia da revisão, eu não queria que fosse mexido na corrente, porque eu já havia regulado, eu sabia que estava perfeita, roda alinhada, as medidas ali dos dois lados do eixo perfeitamente alinhados, porca fechada com o torquímetro, estava bala, perfeitamente alinhado. Então não gostaria que mexesse, porque já estava bem cuidado, entendeu? Mas aí eu tive que falar e pedir para não ser feito. Ok, ele não fez, ele respeitou a minha vontade. Ok, mas eu acho que poderia dar a liberdade para o consumidor de escolher alguns serviços serem feitos ou não. Então, por exemplo, a lavagem. Eu não gosto que outras pessoas lavem. Tem gente que não liga. Então, perguntar se quer que lava, se quer que não lava, o que o senhor prefere que seja feito. Dá liberdade para o consumidor que é detalhista como eu sei que tem muitos aí que são também, de escolher exatamente daquilo que ele gosta e daquilo que ele não gosta. Essa liberdade é muito legal de ser oferecida para o consumidor. Eu recebi diversos relatos, diversos. Quando eu conversei sobre isso no meu Instagram, com quem me segue lá, eu recebi diversos directs de pessoas, de consumidores, dizendo que não gosta dos pós-vendas das marcas das suas motocicletas. Justamente por motivos semelhantes ao que eu tenho de críticas também, justamente por abuso na hora de fazer o orçamento, inserir peças que não precisavam ser inseridas e etc. Uma concessionária custa R$1.000 a revisão, na outra custa 3.000, umas divergências muito absurdas assim. Enfim, diversos relatos. Eu pude perceber um sentimento muito semelhante entre nós consumidores de que nós estamos insatisfeitos com o serviço de pós-venda da maioria das marcas. Pessoal, pelo fato de a gente ficar amarrado com a garantia, essas concessionárias acabam que não tem muita concorrência. Se você reparar, se você não sentar e conversar numa roda de motociclistas, principalmente as motocicletas que são mais antigas, você vai perceber que a grande maioria dessas pessoas não levam suas motocicletas ainda na concessionária, não levam mais na concessionária, porque o serviço prestado é inferior ao de um mecânico de confiança, né? Então, pelo fato de você estar preso na garantia, você acaba que tem que ficar engolindo esse tipo de coisa até sua paciência acabar, para manter essa suposta garantia. E por que eu uso o termo suposta? Galera, a garantia não é uma matemática. Ela vai da minha interpretação como consumidor e vai da interpretação da concessionária, vai da interpretação do fabricante e etc. Se você abre o manual e lê as regras de garantia, tem um monte de regras lá que eu sei que a maioria das pessoas não lê e não tem conhecimento. Então, às vezes você fica achando que você está 100% coberto pela garantia, mas na prática não é. Recebi diversos relatos de vocês que me seguem no Instagram, dizendo de pessoas que tiveram suas garantias negadas, ou seja, a pessoa engoliu um serviço nota 7, 6 ou 5, né? Vai daí da sua opinião, ficou engolindo esse serviço mediano para em troca ter a garantia e na hora que precisou, não teve. Então é relativo. O consumidor precisa ter muito bom senso de entender o que é responsabilidade dele, o que é de responsabilidade da marca, da concessionária, para que a garantia de fato funcione. Não estou dizendo que a garantia não existe, que ela não funciona, tá? Claro que ela existe e claro que ela cobre sim algumas situações de defeitos e de problemas, né? Eu já precisei usar garantia e funcionou, né? Então não é assim, não estou dizendo que a garantia não existe, que não funciona, tá? Não exagere nessa opinião, beleza? Mas eu quero dizer para você
que não é uma certeza plena absoluta, não é 2 mais 2 igual a 4, não é uma certeza, não é uma verdade absoluta que tudo que você precisar a garantia vai cobrir, tá? Então às vezes a gente fica aí empurrando, né, um serviço mediano e no fim às vezes a gente nem vai ter o serviço, a garantia que às vezes a gente espera, né? Então é uma batalha interna, pelo menos para mim, eu sei que muitos de vocês aí também, de que a gente fica até quando eu vou levar essa garantia, até quando eu vou levar um serviço mediano. Galera, uma informação extra, de todas as marcas que eu já passei de carro e moto e etc, sem sombra de dúvidas o pós-venda mais legal que eu já vi é o da Hyundai. A grande maioria dessas questões que eu levantei aqui, a Hyundai oferece e é muito legal. É o pós-venda que eu mais me senti confortável e para estar ali e de não ficar com medo de fazer alguma coisa errada e de bagunçar a vida e etc. Então, sem dúvidas é um pós-venda maravilhoso. E é uma pena, porque eu gostaria de ter uma experiência muito boa como consumidor nas marcas aqui de motocicletas também. E eu infelizmente não tenho essa experiência maravilhosa. Ok, a concessionária, a Kawasaki, me entrega um serviço que funciona, mas ele é nota 7, ele é mediano, né? Pelo preço da revisão, pelo preço da motocicleta, eu espero um serviço superior, infelizmente. É a minha opinião como consumidor aqui. Galera, vocês perceberam que nesse vídeo eu não citei nomes, não citei concessionária em específico, não disse quem é, onde é e etc. Porque a ideia desse vídeo não é ofender ninguém, não é destruir a imagem de ninguém, é simplesmente para que a gente faça um exercício aqui de raciocínio. A ideia desse vídeo é basicamente para que a gente converse sobre isso, para que a gente consiga, através do nosso lado aqui de consumidor, melhorar esse serviço prestado e que no fim seja uma crítica construtiva. Eu não gostaria de ver a destruição das concessionárias Kawasaki e muito menos da marca aqui no Brasil, porque eu sou dono de uma, gosto das motocicletas dessa marca e sou dono de motocicletas dessa marca já há um tempo. Então a minha ideia não é destruir nada e nem ninguém, é simplesmente exercer aqui o meu direito de dar a minha opinião como consumidor e fazer uma sincera crítica construtiva, beleza? Esse vídeo é basicamente para dar voz a nós consumidores, né? Para mim aqui através do vídeo, para vocês aí através dos comentários, para que vocês deixem as suas opiniões aqui embaixo. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa comentar sobre isso, a gente precisa ganhar conhecimento sobre isso para que nós tenhamos mais forças aqui como consumidores, beleza? Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.